Baixar os volumes. Boa tarde a todos os nossos queridos internautas e a todos os ouvintes da Rádio Tropical. Nós estamos ao vivo nessa tarde maravilhosa e voltamos nessa quarta-feira com o Momento Saúde com a doutora Roberta Franco. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua querida família. Nós estamos ao vivo por todas as plataformas digitais da Igreja Visão Missionária. Um grande abraço. O pedido que nós fazemos para todos vocês é para você compartilhar esta live aí em todas as suas redes sociais para todos os seus queridos amigos, tá bom? Gente, vamos compartilhar? Olha, hoje nós temos uma programação inédita, um tema inédito aqui nesta live maravilhosa. Eu já quero aqui a apresentação da doutora Roberta, que hoje vai entrevistar dois convidados especiais, gente. Esse tema de hoje e os convidados de hoje promete. Vamos lá então, doutora Roberta Franco, boa tarde, que Deus abençoe grandemente. Vamos aí à apresentação da senhora a todos os nossos queridos internautas e ouvintes da Rádio Tropical. Boa tarde, gente, sejam muito bem-vindos para mais um programa Momento Saúde com a doutora Roberta Franco. Hoje devo admitir que estou muito emocionada, porque estou aqui, né, meus convidados são mais do que especiais para mim, são pessoas que eu me inspiro muito, e todo o meu processo de salvação, de reconciliação com Deus, tá aqui, né, nessa mesa, são figuras muito importantes. Então, hoje eu estou muito feliz e eu quero contar um pouquinho por que muitas pessoas não melhoram, né? Nós temos 3 pilares, eu sempre falo muito sobre esses 3 pilares da vida, que é a parte física, a parte emocional e a parte espiritual, né? A medicina tirou, né? Como se o corpo humano não houvesse alma, não houvesse espírito. Então a gente só trata lá no médico lá essa parte física. E eu trouxe aqui especialistas, né? Nessa parte de anos. São homens de Deus, são homens que têm esse dom de cura, de libertação, homens muito fortes mesmo. Então não percam hoje, porque a live hoje, o programa vai ser forte. É isso aí, gente, a apresentação da doutora Roberta. Eu peço para você, compartilhe essa live em todas as suas redes sociais. Vamos agora, eu quero que a doutora Roberta, por gentileza, doutora Roberta, a senhora mesmo faça essa apresentação dos nossos convidados de honra. Gente, hoje esta live promete e o tema vai ser um tema muito especial. Doutora Roberta, fica à vontade aí para apresentar a todos os nossos queridos internautas e ouvintes, os nossos convidados de honra nesta tarde maravilhosa de quarta-feira. Então, hoje eu estou aqui com o pastor Francisco, né? O pastor Francisco é realmente um homem abençoado. Ele, no meu processo, né, quando eu cheguei na igreja, o pastor Francisco orou, foi muito lá na clínica, orou muito por mim. Então, hoje é uma honra estar aqui hoje com ele, podendo debater de assuntos tão importantes. Então, seja muito bem-vindo, pastor. Pode, por favor, comentar alguma coisa? Pode se apresentar? Obrigado, doutora Roberta. Deus abençoe a todos vocês também. Para nós é uma honra estar aqui. E eu confesso que a gente veio aqui para aprender também, porque eu sou muito apaixonado pela área da saúde. Quase que eu fui médico, né? Quase. Jesus me chamou por um propósito, mas eu amo muito estudar medicina, principalmente esse trabalho que a senhora está engajada, porque eu vejo também um trabalho que resgata muitas vidas, né? Quantas pessoas que já foram salvas, né? De problemas piores, problemas graves, graças a esse legado, né, que a medicina tem deixado, e esse lado que a senhora tem cuidado de cuidar de gente, como pastor, né? Uhum. Pastor cuida de pessoas um pouco mais pelo lado espiritual, e a senhora já está deixando um legado aqui para nós também, que é cuidar de pessoas, inclusive eu também, né? Mas a gente está aqui para aprender, para compartilhar, e eu creio que a gente vai aprender muito. Amém. Graças a Deus. E, né, o grande pastor Orlando, né, da Rosa, ele, acho que posso falar, né, pastor, ele já é meu paciente,
Então, as pessoas já estão vendo, assim, uma melhora muito significativa. Eu recebo muito elogios e eu quero que também o pastor comente um pouco sobre isso, sobre o quanto que com o organismo limpo, olhando essa parte física, essa parte mental, o quanto depois Deus trabalha, né, como ele melhorou na fé, assim, em pregar mais, em curar mais, né, pastor? Então, seja muito bem-vindo, pastor Orlando. Ele é um pastor incrível e eu gostaria também que ele se apresentasse e falasse um pouquinho sobre ele. Deus abençoe a todos, né, os nossos ouvintes, telespectadores. Deus abençoe o pastor Francisco, a todos aqui presentes. E hoje a gente vai falar, né, de experiências, né, e coisas que vão contribuir para o equilíbrio espiritual dos nossos ouvintes e também o conhecimento, que é muito importante, né, saber que a questão da saúde física ela é fundamental, porque a Bíblia diz que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. E porque muitos ensinam, né, muitas igrejas, ministérios ensinam a gente se preocupar bastante com a área espiritual. E a gente acaba pecando no sentido de esquecer dessa área material, que é a nossa parte física, que ela é importante e existe mandamentos na Bíblia, que o corpo ele não é importante, ele é fundamental. Ele chega a ser crucial. O cristão que não cuida do seu corpo, ele comete um erro gravíssimo. Na Bíblia, a gente vai também entrar em alguns assuntos, eu creio que vai ser de grande valia para o nosso crescimento. Deus tem bênçãos grandes, pastor Francisco. Muito bem, queridos internautas, obrigado. Está aí a apresentação dos nossos queridos pastores, nosso querido pastor Francisco de Oliveira, também o nosso querido pastor Orlando da Rosa. Olha, eu quero agora pedir para você que está aí do outro lado, faça a sua pergunta aos nossos pastores, a doutora também, eles vão estar aqui para te responder. O nosso amigo Patrick, que está ali na mesa de áudio, na mesa de som, ele vai colocar a sua pergunta nos comentários, certinho? Então vamos lá então, doutora, fazendo então a primeira pergunta aí para o nosso querido pastor Francisco de Oliveira. É com a senhorita. Pastor, eu vejo muito lá na clínica, né? Já trouxe até uma paciente minha, né? Que na questão assim, quando chegam os pastores lá na clínica, eu já não me preocupo tanto com a parte espiritual, porque eu sei que tem outros problemas relacionados ao lado espiritual, mas não são essas amarras que acontece, que a gente sabe que acontece, porque para mim também era uma novidade. Todo mundo, né, não sei se todo mundo sabe, eu tinha problema na minha coluna, então eu sofria muito, né, tanto que o missionário orou pela minha coluna, minha perna era uma menor que a outra, e eu... Muito obrigada, missionário. Nós não agradecemos o missionário. Ele tá ligado, hein? Deus abençoe o nosso missionário, que é a direção geral, né? A direção geral da programação. Nós não agradecemos o missionário. Deus abençoe o missionário. É o chefe, né? Nós não agradecemos o chefe hoje. Mas o missionário orou por mim, a minha perna voltou, né? Era uma perna, era pouca coisa, mas teve essa reconstrução ali, esse alongamento da perna, né? E por que então, o que envolve, né? Por que a medicina, ela tem, hoje em dia, essa medicina, ela tem tanta falha? Aonde que nós, na nossa humanidade, na nossa história, a gente deixou de falar, né? E na Bíblia é um assunto muito comentado, por que o pastor acha que as pessoas elas estão padecendo tanto no lado espiritual? O que na Bíblia fala? O que está envolvido? São maldições hereditárias que vêm de família? São espíritos, né? Potestades, principados? O que acontece? Que quando, por exemplo, a Fábio chegou num momento, ela não melhorava mais, né? Ainda o pastor Orlando lá na clínica, ele chegou a orar, ela melhorou, né? É um processo de libertação, mas as pessoas, elas não entendem isso, elas querem o milagre, né? Muita gente vem aqui realmente atrás do milagre, mas elas acabam não entendendo o real sentido
eu acho que é muito forte. Ninguém chegou assim, né, explicar isso. E eu acho legal a gente começar a alertar a população. É verdade. O pastor aqui vai me ajudar, o pastor Orlando. Mas é interessante ir lá no Jardim do Éden, quando Deus criou, né, o homem, era uma harmonia tão perfeita, né? Ali não havia doença, não havia enfermidade. Deus criou as coisas perfeitas. Na verdade, quem bagunçou é o homem, né? Nós somos um corpo tri, nós somos corpo, alma e espírito. E Deus, ele nos dá a vida, mas tem a nossa parte também. Eu sempre me vejo por esse lado. Eu já falo por mim. Porque até uns anos da minha vida, eu achava que Deus tinha que fazer tudo. E na verdade não é assim. Existe a nossa parte, né? A Bíblia diz que o espírito maligno, ele sai do homem e ele anda por lugares áridos, buscando lugares, ele não encontra. Quando ele volta, se ele encontra esse corpo, que a Bíblia chama de casa, desabitada, ele vem e traz mais 8. E o último estado dessa pessoa será pior do que o primeiro. Então, resumindo, eu acho que em tudo envolve a nossa parte. A gente, no lado espiritual, a gente procura ensinar isso. O encontro com Deus, a pessoa tem que ter aquele verdadeiro encontro, mergulhar. É como a senhora que cura da área médica. A senhora passa uma receita e passa lá um tratamento, mas se a pessoa não procurar seguir a risca, ela não vai ter melhoras. Então existe a parte humana. Muitas vezes a pessoa acaba levando Deus para um lado mais mágico. É aquele negócio do querer resolver tudo na hora. As pessoas às vezes não têm certa paciência, né, pastor? Verdade. Porque o tratamento de Deus é um processo, né? É um trabalhar de Deus, é uma construção. Então envolve a perseverança, envolve a vontade da pessoa querer se ajudar, ter paciência e levar a igreja como uma escola. O bom aluno é aquele que dá ouvido, é aquele que leva a sério aquilo que ele aprende, a matéria que é passada para ele. Então, quando a pessoa ela procura levar a sério a palavra de Deus, a Bíblia fala lá em João 10:10, Jesus veio da vida abundante. Agora, essa vida abundante é um preço. Eu sempre falo, a igreja, ela mostra o caminho, oramos, ajudamos pessoas. Agora a pessoa tem que pegar aquela palavra que é como um remédio. Tem que tomar aquele remédio para que aquele remédio possa trazer resultados, que a pessoa possa ter uma vida saudável. Porque é assim também, né, pastor? Quando Deus não está, a ausência de Deus tem que ter alguma coisa, né? A casa nunca está vazia, né? A casa nunca está vazia. Então, o que eu penso? Quando o estilo de vida, eu não sei, né? Alguma coisa está causando essa situação ou essa enfermidade, né? Mas aonde, talvez, eu não sei, no passado, né, teve o dilúvio, né, teve vários momentos, né, pastor, a gente sempre fala, né, que Deus, ele acaba renovando, ele acaba tratando essa situação, mas a essência do homem, ela acaba deixando, né, muito, tendo ausência de Deus, e daí é aonde, se o bem não tá, o mal vai habitar. Né? Não sei se eu estou errada. Aonde que vocês acham que aonde que o homem se perdeu, né? Entende? Aonde que vocês acham que o ser humano deixou Deus ou brigou com Deus? Porque tem muitas pessoas que, por causa de uma doença, de não se cuidar e não vigiar, não fechar a porta, não ter uma alimentação, ter mágoas, né? Tem o emocional. Verdade. Muitas das vezes a gente não trata esse emocional, a gente é isso. Talvez o ser humano, ele não se cuida, não se olha, aí bota a culpa em Deus, aí se afasta de Deus, ou eu não sei, o que vocês acham que seria isso ou não? Tá forte. A pergunta em si é o seguinte, olha, porque o ser humano às vezes cuida do primeiro pilar, né, que é o corpo, cuida da mente, mas espiritualmente essa pessoa não progride, né? Ou às vezes essa pessoa tem uma enfermidade que não se cura devido ao espiritual. E a pergunta que a doutora está fazendo é por que as pessoas não melhoram, entendeu? Às vezes está bom no corpo, está bom na mente, mas devido ao espiritual, essa pessoa ainda continua doente.
Devido ao espiritual, essa pessoa ainda continua sofrendo. E a pergunta dela, que ela está fazendo é por que essas pessoas não melhoram? Entendo. É uma... Forte. A gente sabe que a doença em si ela é uma maldição, né? Nós temos aí essa separação do corpo, né, do lado emocional, que é a alma, né? Nós somos trinos, como Deus é trino também, nós somos também corpo, alma e espírito. Nós cuidamos do nosso corpo, temos que cuidar do nosso emocional, que qualquer uma área dessa afetada vai comprometer, né? Não adianta a gente ter uma vida espiritual equilibrada, mas se o corpo não está bem, ele vai, lá na frente, ele vai afetar o espiritual, ou até mesmo o lado emocional, né? Que as pessoas pensam assim, se eu tiver uma área espiritual boa, tudo vai se resolver. Não. A Bíblia diz que nós temos que cuidar. E tem um versículo na palavra de Deus aqui, ele diz assim, não sabeis vós que vós sois o templo do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá? Porque o templo de Deus que sois vós é santo, né? E não sois de vós mesmo. Então, a partir do momento, a gente sabe que o lado espiritual, as pessoas não se curam porque elas não estão cumprindo aquilo que Deus ordenou, a palavra de Deus. A partir do momento que nós invalidamos a palavra de Deus na nossa vida, automaticamente, esse é o lado espiritual, a maldição vai vir, né? Então existe maldição, existe principado, existe potestade. O que a Bíblia fala? Existe ou não existe isso? Existe. Que as pessoas elas não sabem que isso pode estar interferindo por causa desse lado espiritual. Eu principalmente, eu sou de um lar cristão, mas eu não sabia que era digamos assim, o buraco era tão embaixo. Eu achava que era muito mais tranquilo. Que eu não, quando eu cheguei na visão, eu não sabia que tinha demônio desse jeito, expulsando. Eu fiquei assim, eu falei, gente, isso aí é mentira. Eu achava mesmo, porque eu cresci num lar, né? Eu sou da Batista, e na igreja que eu cresci, não tinha isso. Não era uma coisa assim que... Eu falava, isso daí é mentira, eles estão fazendo, né, teatro na igreja, entende? Eu sempre falo o seguinte, que porque as pessoas às vezes perguntam, onde é que o diabo habita? O diabo não está no inferno. A Bíblia chama de potestades principais que estão no ar. Então, onde é que eles estão? O inimigo geralmente está no ambiente em que Deus não está. Aí alguém fala, não, mas Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar, mas não se manifesta em todo lugar. Deus se manifesta onde é adorado, onde é respeitado. A gente atrai a unção que a gente acredita. Então, a maldição é um ambiente onde há quebra de princípios. Lá em Deuteronômio, lá no capítulo 28, é bem claro lá a mensagem, quando Deus reuniu aquele povo, uma assembleia, era o povo da promessa, que ia tomar posse da terra prometida. O Senhor foi claro, se vocês ouvirem a minha voz e guardar os meus mandamentos, isso é taxativo. As pessoas precisam entender isso, que isso aqui é um princípio. Se você ouvir a minha voz, é ouvir a pregação da linguagem popular, a pessoa ouviu a mensagem, e guardar, seguir o princípio, eu vos exaltarei sobre as nações da terra, e vocês serão benditos do Senhor. Aí ali tem as promessas, abençoarei o entrar e ao sair, abençoarei os filhos, abençoarei o trabalho, até os cachorrinhos, a Bíblia fala, os animais serão abençoados. Mas em contrapartida, depois dessa leitura, tem essa mesma leitura ao contrário. Ele diz, se vocês ouvirem a minha voz e não obedecer meus mandamentos, então ele não diz, essas bênçãos virão. Ele vai dizer, essas maldições virão. Vai atrair. A maldição é atraída quando ali existe uma ausência de Deus, princípio da palavra. Aí o Senhor diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Ali há a quebra de todas as maldições. Então existe a maldição hereditária, a gente vê muito isso na igreja, né? Às vezes o pai morreu de
de infarte, o filho morreu de infarte, o neto também morre de infarte. São maldições de câncer, maldição de acidente, separação, problemas conjugais. Existe maldição. E essa maldição só pode ser quebrada, aquele versículo lá de Romanos 8, portanto quem está em Cristo agora é nova criatura e nenhuma condenação há. Aquela maldição é quebrada através do sacrifício de Jesus no Calvário. Pastor, qualquer igreja ou o homem, ele consegue quebrar essa maldição? É um dom, né? São pessoas que são mais abençoadas. Como que a gente pode falar isso? Tem um chamado, né? Tem um chamado? Eu vejo assim que você tem que estar numa igreja sadia, tem que ter um homem de Deus à frente, que tem aliança com Deus, que reconheça a santidade de Deus, né? Reconheça a vontade de Deus. E tem, claro, o dom é outra coisa, é uma manifestação do Espírito Santo, vai manifestar o dom, mas o princípio é que nem o pastor Francisco citou, está na palavra. A partir do momento que nós quebramos uma lei divina, vai vir consequências, né? Essa palavra, se não ouvires a minha voz, não obedecer meus mandamentos, né? Todas essas maldições virão sobre ti. Tem um versículo que diz aqui, ó, será, porém, que não deres ouvidos à voz do Senhor, e fazer os seus mandamentos que eu te ordeno, sobre ti virão estas maldições e elas te alcançarão. E a doença, ela é uma maldição, né? Uma maldição que pode estar vindo sobre nós. Isso a gente está falando do lado espiritual, né? A partir do momento que a gente quebra uma lei divina, vem consequências sobre nós. Aí somente o poder do Espírito Santo, a autoridade de quem prega essa palavra, de quem vive, né? Nosso ministério, né? Nosso missionário, um homem compromissado com a verdade. Então a palavra de Deus, ela é fundamental. O universo foi criado por ela. O nosso corpo também, né, foi criado por Deus através da sua palavra. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E como o pastor falou no princípio ali, Deus nos criou, colocou no jardim do Éden e nos fez perfeito. Deu para nós, né, nos fez a sua semelhança no corpo, na alma e no espírito. A partir do momento que nós começamos a sair fora dos princípios de Deus, quebrando os princípios, nós começamos a adoecer, tanto no corpo, quanto na alma, e por último no espírito, né? Isso se for ver do lado espiritual, né? Agora a área corporal é diferente, né? O corpo, cabe a nós cuidar dele, como a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E a igreja hoje, ela esquece muito dessa área, né? E nós temos que cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que a Bíblia diz que o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo é regenerar o homem. O Espírito Santo, qual é o papel dele? Regenerar o homem na sua mente, regenerar o seu espírito, regenerar a sua alma e, por último, o seu corpo. E a Bíblia fala que futuramente o nosso corpo vai ser regenerado, né? Apocalipse diz que nós vamos receber um novo corpo, né? Que não vai sofrer os danos da morte, que Deus não criou o homem para morrer. A morte já é uma maldição, né, pastor Francisco? A morte já é uma maldição, né? Deus criou o ser humano para ele ser eterno. Os primeiros homens viveram 900 anos, mas é claro, e a gente pode ver essa questão de cuidar do corpo, como nos séculos anteriores, na vida primitiva, o ser humano, o acesso à alimentação era muito mais pura do que hoje o alimento que a gente vê hoje no comércio, né? Na indústria. Hoje o alimento hoje é uma fabricação humana. O alimento primitivo era da terra. Tudo que vem da terra vem de Deus, né? Tudo que vem da terra vem de Deus. Eu estava comentando outro dia, uma laranja não é simplesmente um alimento, ela é um remédio também. O alho não é só um alimento, o alho é um remédio, porque foi Deus que fez o alho. Se pastor, o meu filho diz, pai, quem que fez a laranja? Eu digo, a laranja foi Deus que fez. E ela nasceu da onde? Eu digo, nasceu da terra. E quem que fez a terra? A terra foi Deus que fez. Então essa laranja que nasce da terra, ela é uma criação divina. Ela é natural, ela é pura. Ela é tudo que Deus faz e que a terra produz serve para o nosso corpo, porque a Bíblia diz que o nosso corpo veio da terra. Tudo que está no nosso corpo, ele é da terra. Que a Bíblia diz, do pó vieste
e o pó tornarás a voltar. Quando o assunto é o corpo, eu não tenho dúvida que o homem morre pela boca, né? Porque, vamos falar a verdade, que a gente se alimenta muito mal. Nós já vivemos cercados de alimentos industrializados. Eu nasci em fazenda, eu saía pela porta da sala da minha casa, subia num pé de caju, pegava a melancia, comia o mamão que nós plantávamos. Eu tenho uma tia que fez 102 anos essa semana atrasada. Parabéns. Minha mãe partiu com 96, meu pai com 91. Eu quero viver uns 110, se Deus quiser. Amém. Mas a senhora deve saber mais do que eu, que existem áreas do Nordeste que as pessoas vivem mais. E o Nordeste é uma delas. E o Nordeste, as pessoas se alimentam muito de alimentos naturais, né? Então, como diz o pastor, os alimentos vêm muito da terra, são alimentos saudáveis, as refeições são mais saudáveis, né? E as cidades grandes, principalmente as grandes metrópoles, né? Isso foi um pouco copiado lá dos Estados Unidos, que é uma geração, com todo respeito, bastante obesa lá, né? Eu vi um estudo, porque eles almoçam hambúrguer, eles comem essas coisas, comida de rua. Fast food, né? Exato. O açúcar, né? Então, os alimentos, verdadeiramente, eles são os grandes responsáveis por causar tantas doenças no corpo, né? Então, vamos colocar assim, vamos tentar entender. Então, nós temos dois tipos de adoecimentos hoje na humanidade. Existe o adoecimento do espiritual, aquela pessoa que dá brecha, tem ausência de Deus, então por isso que o demônio se manifesta, seja potestade, seja principado, seja o que for. E também existe aquela pessoa que tem Deus, mas ela não vigia, ela não cuida do templo do Espírito Santo. Então eu acho que a gente chegou num... Vai adoecer também. Vai adoecer também. Ela não está isenta de adoecer porque ela tem Deus. E a Bíblia, com muita sabedoria, separa essas enfermidades, que são enfermidades naturais, a Bíblia chama de doenças. E aquelas que são espirituais, ela chama de enfermidades, né? Então que é o espiritual é enfermidade. Provocada por espíritos de enfermidade. Por espíritos e pode ser vários tipos. Tem o exemplo nome? clássico é aquela passagem do Gadareno, né? Quando Jesus entrou na cidade de Gadara, colocou o pé no território, tinha um rapaz que ele era louco, ele era completamente anormal, fora de si. Ele se feria com pedras, ele gritava, ele tinha uma loucura, e toda a cidade conhecia ele. Jesus foi lá, é o lado espiritual, expulsou os espíritos, e aquela loucura, todo aquele espírito de demência saiu dele, e ele, em perfeito juízo, aos pés de Jesus ouvia a palavra. E a Bíblia diz que ele ficou irreconhecível aos olhos da multidão. Então você vê que saindo a maldição, saindo o espírito, e aquele rapaz que foi liberto, ele queria estar ao lado de Jesus, ele queria ir embora com Jesus, inclusive. E Jesus disse, não, tu não vai embora, tu vai ficar aí nessa cidade, que um dia vai vir um julgamento nessa cidade, e saberão que um dia eu estive aqui, porque você vai ser uma testemunha, porque todo esse povo que mora nessa cidade conheceu você e viu o estado que você era e vê como você é lúcido agora. Amém. Veja que a potestade demoníaca, ela tira a pessoa, né, dos seus elementares, da sua razão. Assim como também a parte orgânica também pode desequilibrar a pessoa. Porque eu vou contar um relato, então. Para quem não sabe, eu faço pós com o Dr. Lair Ribeiro, então o grande, né, tem uma afeição, tem um respeito muito grande pelo Dr. Lair Ribeiro. Então eu vou contar um caso para vocês. Tem a Rebeca. Rebeca tinha o quê? 20 anos, 25 anos. Um certo momento, a Rebeca começou a atacar seus pais. Pegou faca, né, ela teve que ser amarrada. O pai da Rebeca era um pastor, então, não, vamos dizer assim, não, né, não sei, não estava ali, não conheci. Ela passou anos, internaram ela no hospital psiquiátrico. Mesmo assim, não teve, o hospital falou assim, olha, não dá conta, né? Aí foi a prefeitura, ela estava em estados, ela era amarrada, ela tinha cordas, ela amarrada, ela destruía tudo e foi um... Então, pastor, era parasita.
Meu Deus. Era parasita. Quando um profissional Forte. da área encontrou a Rebeca, porque né, foram 8 anos amarrada numa corda, dentro de casa, com tudo chutado, ela urinava, ela não tinha cama, vivia num quartinho atrás, assim, um estado, assim, eu cheguei a chorar nesse relato, e daí foram tratar, chegou lá, trataram, deram uma homeopatia para ela, que para quem, né, a indústria fala mal da homeopatia, que a homeopatia não funciona, que a homeopatia é isso, deram uma homeopatia, que é feito placebo, não funciona, e a mulher, com 1 mês se tratando, mandou uma cartinha pro Dr. Lair, falando, agradecer, coisa mais linda, o pai dela chorando, o pastor e tal. Será que daí, quando a gente tem um parasita, ou a gente tem alguma coisa, o demônio, ele consegue pegar carona, né? Se pegar carona, porque assim, gente, era uma faca, era coisas horríveis, né? E quando o crente tem eu entendo o que a senhora está dizendo. Por exemplo, pastor Francisco, né? Teve um caso de um menino que ele tem uma doença, ele tem um retardamento. E trouxeram esse menino para me orar em uma circunstância. E eu percebi que eu expulsava o mal do menino, saía, mas logo o espírito entrava. Porque o menino não bloqueava. Porque o mal, ele entra em você a partir do momento que você abre a porta para ele. É verdade. Pelas emoções, por exemplo, pela uma falta de perdão, entendeu? E, por exemplo, se você não tem equilíbrio de decisões, e você não dizer não, eu teve um caso de uma moça que ela gostava de um homem casado, e eu expliquei, olha, esse moço que você diz que ama, ele tem família. Pela Bíblia, ele tem família, você não pode se aproximar dele, porque nós vamos ferir o mandamento da palavra. E ela disse, não, é meu sonho, eu quero ter um relacionamento com ele. A partir daquele momento, ela começou a cair possessa. Ninguém expulsava. E eu disse, esse demônio, ele só vai sair da sua vida quando você destruir esse sentimento por esse homem casado. Curar o lado emocional. Ela devia ter uma crença, ela devia ter porque é uma decisão, pastor Francisco. Manifesta. Né? Isso, veja só. Isso é uma coisa que Deus, é o livre-arbítrio que Deus dá para nós. O poder de decisão. Se escolheres a bênção, terás a bênção, escolher a maldição. Eu disse, se você bloquear esse sentimento, que ela, sessões e sessões, e ora, e ninguém liberta. E eu disse, Deus me mostrou a raiz do problema. Que essa raiz, muitas vezes, é uma decisão nossa. Se a gente não tomar a decisão certa, agora, se você tomar a decisão, aí Deus passa a ser contigo. Ele te fortalece. É igual ao cigarro. Às vezes, pastor, mas o cigarro vai além de nós querer. Tem pessoas que estão 40 anos fumando, quer ver uma mulher dando cabeçada na parede, que não consegue libertar do cigarro. Quer dizer, não é só a questão do livre-arbítrio, o poder de decisão. E eu disse, minha irmã, se a senhora decidir no seu coração, Deus será contigo. O poder da decisão é muito grande. O caso de Bartimeu. Bartimeu, ele queria ver. Ele disse, não, aí todo mundo expulsava ele bateu e caiu e chegou até Jesus. Jesus, o que queres? Vai embora, eu não quero te atender. Não, eu quero ver. Ele decidiu. Quando você decide no teu íntimo, Deus assina embaixo. Ele vê que nós não temos capacidade de nos libertar. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós temos pó. Somos pó e muitas vezes o converter não é nosso. O converter é uma obra divina do Espírito Santo. Mas se você tem um pensamento sincero e Deus leu o teu coração, entendeu que você é puro naquilo, que você quer realmente aquilo, o milagre acontece. Pastor Francisco, né? Então esse menino, o demônio entrava nele porque ele não conseguia bloquear, já causa da fraqueza mental. Você está entendendo? O caso dessa menina, a partir do momento que você regenerou a parte da saúde, ela teve o poder de dizer não para aquilo e melhorou. É uma ligação muito forte, corpo, alma e espírito, né? Eu acho que o povo precisa estudar um pouquinho sobre isso, né? Nós somos um tri, corpo, alma e espírito. Se a pessoa não estiver bem emocionalmente, ela não vai estar bem fisicamente. Como o inverso também, né? Qualquer profissional, seja da saúde, seja um pastor,
um outro profissional, se ele não estiver bem nesta área emocional, que coração puro, pensamentos bons, a Bíblia fala muito sobre pensamento positivo, né? Se ela não estiver bem nesta área, que envolve a alma, né? A mente, ela não vai render, ela não vai produzir. E esses problemas emocionais acabam acarretando doença física. Traz a doença para o corpo também, porque a ligação é muito forte, né? Porque assim, ó, o que eu faço na clínica? Eu limpo o corpo das pessoas. Nós estamos nos sujando, nós estamos cheios de parasitas, cheios de metais pesados. Eu sempre falo muito o emocional, por que eu não consigo ficar bem? Porque eu não perdoei, ou eu tenho uma mágoa, ou não sei. Ou pode ser uma coisa de gerações, já vem uma mágoa, né? Ou uma depressão. Não, às vezes não é nem tua, né? Às vezes eu falo, gente, às vezes é uma coisa aí que é uma energia familiar. Veja só, doutora, o corpo para Deus é sagrado. Nós não fazemos uma imaginação de quanto Deus se importa com o nosso corpo. O nosso corpo, quando a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e que Deus quer um corpo perfeito, a palavra santo quer dizer perfeito, separado, perfeito. Deus quer que o nosso corpo ele seja santificado. Tudo que a gente faz para tentar melhorar essa casa espiritual vai agradar a Deus. A Bíblia diz que quem destrói o que Deus fez. E hoje nós vivemos num universo de uma cultura das drogas. O que é droga? Destruição do corpo. O que é uma tatuagem? Tem pessoas que tatuam da cabeça, da testa. Eu vi um rapaz, filho de uma irmã, que eu fiquei assustado. Eu não conseguia enxergar o olho dele, de tanta tatuagem na testa, no nariz, na boca. Quando ele abriu a boca, tinham 5 pregos na boca. Eu digo, meu Deus, o que é isso? É piercing? Imagina então, o metal pesado ali, a tinta, imagina, entendeu? A pessoa está intoxicada. Se autodestruindo. Ela nem consegue mais pensar direito. As pessoas estão em busca de uma felicidade que é irreal, né? Porque existe um vazio dentro de cada ser humano que só Deus pode preencher. E quando a pessoa não busca verdadeiramente a Deus, esse vazio vai inquietar e vai fazer a pessoa ir buscar onde não existe. Aí quando você vê a pessoa se drogar, se embriagar, o alcoolismo, Deus criou o corpo santo, como o pastor Orlando falou, nós somos o templo de Deus. Verdade. Quem tem que cuidar dessa casa somos nós, né? Às vezes as pessoas deixam tudo para Deus, né? Olha aí, Deus cura aí. Às vezes Deus cura e a pessoa volta a fazer coisa errada de novo. Mas quem tem que cuidar do nosso corpo somos nós. E se esse corpo, né, ele não tiver preenchido com a sabedoria dos princípios de Deus, vai fazer a pessoa saber se proceder certinho e vai procurar se alimentar de outras coisas, e onde a pessoa se enche de tantas coisas e vai trazendo para o corpo coisas, por exemplo, o alcoolismo, né? Eu estava vendo ainda hoje aí um vídeo no Instagram, na Califórnia, existe uma Cracolândia na Califórnia. Justamente. Aquelas pessoas ali estão completamente passadas, né? Passadas. Elas não existem, elas estão ali vegetando, porque o corpo está cheio de droga, está cheio de bebida, e Deus não criou o corpo para alimentar essas coisas. Elas estão se autodestruindo. Porque todo o excesso tem uma falta. Então, se a pessoa ela acaba caindo nas drogas, ela acaba caindo no alcoolismo, ela acaba tudo que ela, né, ou na comida. Também a comida também é uma fuga, né? A gente come, às vezes, para suprimir algum problema emocional ali dentro do organismo. Por que as pessoas acabam doce, chocolate, né? O açúcar? Por que é tão difícil? Porque eu tenho um emocional que não está tão bem, ou eu tenho coisas dentro do meu organismo. Eu sempre falo assim, eu tô com muita vontade de comer doce. É parasita. Tenha paciência que você vai vencer o vício do açúcar. Porque é alguma coisa dentro de você que está querendo comer. Não é teu, né? Eu sempre falo. Mas também, às vezes, tem o emocional. Então, o que você não está conseguindo digerir? Qual que é a falta do doce, da vida? Por que você perdeu o sentido? Então, porque existe... Eu vejo assim que existe todo esse complemento. Não adianta a gente ter Deus, não adianta a gente
ter essa parte espiritual se a gente esquece do básico, se a gente esquece de se cuidar, de se amar, se analisar e ver o porquê que está adoecendo. Existem pessoas que são cheias do Espírito Santo, são pessoas tementes a Deus e estão bastante doentes. E às vezes elas caem em depressão, ficam ansiosas e começam a se culpar. Meu Deus, mas eu sou tão fiel. Ela se esquece dessa parte. E o brasileiro, né? Já trazendo para o nosso lado, os evangélicos, eles têm um tabu de procurar recurso, de procurar ajuda médica. E eu já trago mais para a área de João, né? Uma área mais da intimidade dos pastores, né? Pastor é difícil no médico, ele só vai quando está morrendo, né? Só vai quando está morrendo. Só o missionário que foi atrás, né? O missionário é um revolucionário, né? Porque ele sempre, eu creio, né? Eu não conheço o missionário há anos, como os pastores aqui conhecem, mas eu sempre vejo, assim, essa busca incessante que o missionário teve, né? De procurar o porquê, que não era, né? Porque as pessoas falam assim, mas, então você é um homem de Deus, então você não vai adoecer. Acho que uma vez ele falou isso até aqui no encontro. Mas ele tem essa parte, né, pastor? Isso é um tabu muito grande. O missionário é uma referência nessa área, porque, gente, nós somos um corpo. Nós somos pastores, somos cristãos, mas nós somos humanos. Servimos a Deus, seguimos a palavra, mas somos humanos. Jesus disse que no mundo teremos aflições. E eu volto a frisar que o corpo, quem tem que cuidar somos nós. E nós brasileiros cuidamos horrivelmente do nosso corpo. Então, é o que a gente vê, tanta gente doente, as pessoas indo à igreja. E tem coisas, por incrível que pareça, a gente ora e às vezes a gente até orienta, e tem pessoas que pensam que você não tem fé. Por exemplo, chegou uma moça agora esses dias, ela tem uma alta depressão, né? E ela pediu um conselho, e eu orei, eu falei, mas irmã, você tem que procurar um tratamento médico. E ela, isso não tem fé para Deus me curar. Olha só, que você veja, né? É falta de entendimento, né? Conhecimento. É falta de conhecimento. Doutora e amados pastores, eu estava aqui prestando atenção no bate-papo aqui, e eu cheguei a uma conclusão, que o conhecimento, tanto da área, né, de que a doutora trata, salva muitas vidas, né, e também o conhecimento da área espiritual. Tem pessoas que estão morrendo porque não tem o conhecimento da área espiritual, né? Se eu tiver o conhecimento, que nem a doutora, em todas as vezes que ela esteve aqui, abriu os nossos olhos. Nossa, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, né? E também o espiritual, como os pastores aí, abriu os olhos de muitas pessoas que estão sofrendo, e a causa não é uma causa de enfermidade natural, não é uma enfermidade, uma doença aí que a pessoa, não, o tratamento vai curar essa pessoa. Não, eu preciso de ajuda espiritual, eu preciso procurar o pastor Francisco, eu preciso procurar o pastor Orlando, porque somente uma ajuda espiritual que vai salvar essa pessoa, entendeu? Então a falta de conhecimento, tanto na área que a doutora exerce, né, dos tratamentos, muitas pessoas precisam de ajuda, mas não sabe aonde está a causa. Ela vai precisar da ajuda da doutora, né? Assim como também na área espiritual. Muitas pessoas serão que chegaram até o pastor Francisco, até o pastor Orlando, para dizer, olha, essa área aqui eu não entendo, então é a área que eu preciso. Pessoas que talvez estão morrendo por falta de ajuda espiritual, meus pastores. Outra coisa que eu queria frisar aqui, pastor Francisco, doutora, são dois pecados que eles são muito misteriosos na Bíblia. E o missionário já citou, um dos pecados que Deus mais odeia é o pecado de Lúcifer, né, que é a rebelião contra as coisas de Deus. E o segundo é a comida. Porque o que destruiu a humanidade foi uma ordem que Deus deu: não comerás daquilo, de todas essas árvores que estão, porém daquela determinada alimento ali não comerás. Porque se comerdes, aí o que tem a ver eu comer? O que tem a ver? Peraí que nós vamos chegar lá. De toda, mas se tu comer dessa aqui, certamente morrerás, né?
E essa morte não foi assim, pum, comeu, morreu. Porque quando ela comeu, eu disse, eu estou viva ainda. E Adão chegou, e aí, você já morreu? Eu disse, não, estou viva, então come que eu não vai morrer também. É morte espiritual, né? Emocional também. Perfeito, professor. E as doenças crônicas, elas são justamente, moram ali, né? Se eu vou ter demência, câncer, doença, porque é a constância ali, eu comi hoje um açúcar, não me fez mal. Eu comi um alimento industrializado, eu também não morri. Então a gente cria essa ideologia, cria essa ideia de que tá tudo bem, tá tudo liberado, mas na verdade o templo do Espírito Santo não funciona assim, gente. Vocês têm que abrir os olhos. Tratando do lado espiritual, quando Jesus veio para trazer a salvação, Jesus veio contrapor aquele pecado de Adão, porque Adão comeu e morreu, e Jesus ficou sem comer 40 dias, e o diabo disse, transforma essas pedras em pães, senão nem só de pão. Ou seja, a comida, ela tem um fundamento muito grande. Então até o pastor Francisco sabe, eu já vi em muitos eventos com o pastor orando, e as pessoas caindo possessas, onde elas levam a mão? Na barriga. Pessoas de vômito. Ânsia de vômito. Eu vi o senhor orando uma certa, não sei se o senhor vai lembrar, pastor. O senhor estava orando por uma moça, e ela vomitou um líquido amarelo na igreja, e caiu muitas pessoas possessas de demônios, e a grande maioria delas tem ânsias de vômito, né? Até eu perguntar ao missionário, por que tanto número de pessoas enfeitiçadas, o problema está no estômago? É o missionário dizer, põe a mão no estômago, e a pessoa começa a rolar pelo chão. Tem tudo a ver, né? Agora tem uma área também que mata muitas pessoas, que é os vícios. Eu tinha um tio, que era o meu tio Bernardo. Era uma pessoa muito querida, era muito semelhante a meu pai, a gente tinha um carinho muito grande. E o meu tio, ele tinha um vício do alcoolismo. E quantas vezes que ele recebia conselhos de parentes, meu pai, até a gente ainda criança, a gente falava, tio, não bebe. E ele falava, não, mas eu bebo, mas está tudo bem, eu não sinto nada. Eu não sinto dor nenhuma. E com o tempo, ele foi adoecendo. O médico começou a cortar um pé dele, depois cortou até o joelho, depois cortou o tronco. Resumindo, ele perdeu as 2 pernas e depois ele morreu. Né? Quer dizer, o problema realmente é a falta de prevenção. Né? A gente não se previne, porque a gente é como a Eva, comeu a fruta e estava tudo bem. A gente sempre pensa que está tudo bem. E a gente não procura trabalhar com prevenção, e quando o problema chega de repente, né? Alimentos viciantes, né? Por exemplo, a gente acha que vício é droga, é bebida. Perfeito, a gente acha que vício é cocaína. Isso, pastor, cocaína é vício. Mas o açúcar pode ser um vício. Pastor, até isso aqui é um vício. Celular. Isso aqui causa doença emocional, né? E no cérebro, no organismo, então, o campo eletromagnético que o celular provoca no cérebro, ele esquenta o cérebro, ele destrói o organismo, o Wi-Fi, né, as antenas, tudo isso... Com o celular no corpo, né? Tudo isso tá nos adoecendo e ninguém tá... O celular perto da cabeça aqui, ó. Né? Entendeu? Tudo que é tipo de vício, porque a palavra de Deus ela é uma palavra de libertação, por exemplo, porque existem vícios grandes que as pessoas... Agora, existem pequenas, por exemplo, o açúcar é uma pequena coisa, ele é um vício silencioso, entendeu? E ele vai matar você silenciosamente, porque aonde o demônio se manifestou. Porque aonde hoje em dia o destruidor da saúde está onde? Está no açúcar, está no xarope de milho, está na Coca-Cola, está entendeu? No chocolatinho. É ali aonde o demônio está derrubando o povo. As doenças estão ali. Mas como é uma coisa muito... Ninguém dá bola. Porque tá na prateleira. Faz parte da cultura. Tá na prateleira, ali, tá tudo bem, o refrigerante tá bem, o açúcar tá bem, mas, gente, nós estamos morrendo. Tem aquelas pessoas que dizem assim, mas eu já vou morrer mesmo, eu tenho que comer de tudo. E não é assim, porque eu pensava assim. Eu eu vou aproveitar a vida, eu vou comer... Enche a mesa, aí a gente vai mergulhando as comidas. Mas isso não é verdade. Eu percebo hoje, pastor Francisco, doutora, eu fiz o tratamento, eu estava ruim, gente. Eu como pregador,
ensinador, ensinando a libertação. E eu entendi, ouvindo o nosso missionário falar, agora veja a senhora explicar, ouvindo a palavra do nosso missionário, que eu, a princípio eu rejeitei no começo, mas hoje eu tive que me curvar ao ensinamento do nosso mestre, que é o missionário Alexandre da Rosa. Eu entendi, e hoje eu sou prova viva de como a minha mente clareou. Eu estava com esquecimento, eu passei com o carro por cima das tartarugas, eu fiquei lá no monte, tive dor de desmaio. Eu ia ler uma coisa, aquela confusão, eu peguei o Covid, já estava com a confusão mental, comecei o tratamento, e hoje eu posso dizer para você que a minha mente clareou, minha cognição, né? Pastor, minha cognição mudou. Então isso é um testemunho vivo. Pastor, isso foi um milagre da obediência e do conhecimento. É verdade. Né? Da obediência. A ideologia de comer tudo acabou. Você está entendendo? E outra coisa, ninguém me forçou a fazer isso. Você tem que... Não. Eu tomei uma decisão. É que nem Daniel, né? Mas eu ficava no seu pé, né, pastor? Sim. Não, mas eu fico... Eu sou o GPS, né? Eu sou o GPS. Com certeza. É que nem Daniel, né? Quando Daniel foi para dentro da Babilônia, ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjados. Porque quando Daniel foi transportado para a Babilônia, o rei queria jovens de valor. E o rei mandou chamar aqueles 4 meninos, Daniel, Misael, né? E disse assim, olha, dê do bom e do melhor. Tudo que um jovem sonha, desde a área menina, sexual, dinheiro e comida, das primeiras comidas do nosso reino, da nossa indústria aqui da Babilônia. Daniel não quis, porque entendeu que aqueles alimentos eram, no sentido espiritual, eram consagrados aos espíritos da Babilônia. E ele só começou a comer comidas saudáveis, né? Ele fez um jejum, é claro, e comeu comidas naturais, e a Bíblia diz que o eunuco de Faraó, do Nabucodonosor, disse, não, você vai aparecer magrinho, fraquinho aqui, e o rei vai me comprometer a tua saúde. E você sabe o que aconteceu? Quando Daniel apareceu na presença do rei, e foi ele olhar, percebeu que a saúde de Daniel era 1000% perto dos outros jovens que comia de tudo que via pela frente. Perfeito. E a importância de jejuar também, né? Porque o que essa indústria também faz com a gente? Coma de 3 em 3 horas, coma de tudo, não tem problema. E quando a gente jejua, o que acontece, né? Eu tenho aqui pessoas, né, homens de Deus que vão falar muito, né? Mas quando você quer um dom, né, pastor? Quando você quer que, né, Deus responda, acelere, quando a gente quer ter uma comunhão, o que é falado aqui na igreja? É engraçado que sempre que eu faço jejum, eu procuro fazer o jejum nessa intenção da saúde também. Eu lembro que eu fiz um jejum de 21 dias, um tempo desse, que era bastante semelhante ao tratamento dos alimentos. Você vê como Deus trabalha nessa área para nos livrar, né? Porque a gente vive realmente um ciclo muito vicioso. Esse é o problema. Nós somos viciados em propagandas e achar que tudo é bom, aquilo que as nossas glândulas gostam, né, que é o açúcar, é o doce. E a gente não mede as consequências. Eu acho que isso tem causado uma destruição muito grande, né? Tem muito. O povo está padecendo por causa de falta de informação, conhecimento, né, de conhecimento. Então a gente acha que eu vejo, né, muito na igreja, né, isso me entristece muito, e tem gente que hoje até já se esconde de mim, porque eles acham que eu vou brigar, a gente fala o aparelhinho lá. Outra coisa, doutor, aparelhinho, o missionário sempre tem falado para nós, quem não consegue controlar o garfo, não vai controlar a sua vida espiritual e muito menos querer controlar demônios, né? Verdade. Porque o domínio próprio, ele é algo divino na nossa vida, né? Deus quer que nós sejamos libertos, e o grande problema da comida, a comida, ela passa um ciclo vicioso para a gente. A gente acaba nas pequenas coisas tendo uma dependência. Por exemplo, o café. Tem gente que é louco por café. Não vou jejuar, mas o café endoida por causa do café. Você está entendendo?
Você está entendendo? É um arroz. E se torna um pecado, né? Macarrão. Tudo que você traz para dentro que vai prejudicar é um pecado, né? É verdade. Passa a ter uma dependência daquilo. Deus, o Espírito Santo, ele quer a quebra total das dependências. Né? Deus quer que nós sejamos libertos no corpo, na alma e no espírito. Em 3 áreas da nossa vida, né? Então, e às vezes pequenos vícios, eles são ruins, né? Eles são terríveis. A gente acha que não, porque a ideia hoje de evangelho, a gente acha que o pecado é só a roupa, é o cabelo, mas ele vai muito mais além daquilo que nós podemos entender, né? Então, por exemplo, esse vício da comida, e Jesus falou, né? O seu Deus é o ventre, né? Porque o pecado cristão é comer. Esse dia eu cheguei numa festinha de crente lá, meu Deus do céu, sumiu tudo assim, puf! Desesperador também. Não, se você convida para orar, a turma não vem, né? Não vem. Mas se convida para comer. E não são alimentos de verdade. Nós não estamos nos nutrindo. Exatamente. Nós estamos só sujando o templo do Espírito Santo, nós estamos nos envenenando e tá tudo bem, ninguém fala nada sobre isso. Alimentos químicos. Produtos alimentícios. Alimentos químicos. Há uma diferença, porque tudo que o homem faz prejudica. Tudo que o homem faz. E outra, as grandes empresas brasileiras, elas estão muito ligadas ao espiritismo, à área espiritualista. Existem produtos, alimentos que estão nas partilheiras, que são oferecidas a espíritos para ganhar dinheiro, para o comércio. Existem empresas que têm pacto. Existem, né? A gente não vai citar nomes, detalhes, né? mas eu conheço empresas mundiais que ganham milhões de faturamento. E essas empresas consagram os seus alimentos, esses alimentos industrializados, aos espíritos. E o povão come sem parar. E aquilo, quanto mais a maldição gira em torno do comércio, porque isso tem uma ligação espiritual. Por que se vende tanto aquele produto? Por que aquele produto está na mesa do brasileiro, está no mundo inteiro? Né? O ibope da banana é muito pouco, mas eu estava vendo uma matéria que uma criança estava com uma doença, aí o médico descobriu que era falta da proteína da banana. Ela começou a comer a banana e o organismo da criança voltou ao normal. Forte, né? Você vê uma banana. Forte. Quem fez a banana? Qual é a indústria? A indústria é o Espírito Santo, é o Deus que disse... Da terra lá. Cresça da terra, né? Produza a terra. E o que Deus produz, ele é bom para nós, né? Muito bem, queridos internautas, nós estamos aqui com o nosso líder espiritual, missionário Alexandre da Rosa, também participando conosco nesse bate-papo maravilhoso. E vamos lá então, né, o que o missionário está falando aqui para todos os nossos internautas e também para os nossos pastores aqui. Olha só para vocês verem, e também para a doutora Roberta. Existem doenças físicas, emocionais e as espirituais. Às vezes é a mesma doença, porém a origem é diferente. Precisa de discernimento para saber a origem. É por isso que tem a doutora, né? Por isso que quando eu sei, né, hoje em dia eu aprendi com o lado espiritual muito, né, com Deus aqui, então eu já consigo hoje discernir quem precisa de uma ajuda física, tá vendo aí? Quem precisa de uma ajuda emocional e quem precisa de uma ajuda espiritual, né? Porque quando as pessoas chegam ali na clínica, quem eu sei que já não tem uma fé tão boa, ou às vezes é uma pessoa cristã, mas ela não está tendo esse discernimento, porque as pessoas chegam para mim e falam assim, mas lá na minha igreja tem a libertação. Aí eu falo assim, não é qualquer ministério e não é qualquer dom que consegue fazer esse tipo de libertação. Por isso que eu né, no começo eu falei sobre isso. Forte, hein? Porque não é qualquer homem de Deus que ele vai conseguir agir na tua vida na área espiritual. Por isso que eu sempre falo, né? Eu sempre falava aqui no programa, procurem o pastor Francisco. É verdade. Porque o pastor Francisco é a pessoa que eu conheci, né? E o missionário, né? Imagina, né? Mas o pastor Francisco, ele sempre teve muito presente ali, né? Então eu falava, gente, vocês precisam conhecer o pastor Francisco, tem que vir, né? Quando o meu paciente não evolui, o que eu faço? Eu trago os meus pacientes no culto.
É ou não é, pastor? O pastor já orou para vários pacientes meus. Agora, doutora, como é importante o conhecimento e a informação, né? Esse programa aqui está sendo uma benção, porque está abrindo a mente de muitas pessoas. Tirando as vendas, né, chefe? Tirando as vendas, porque existe a medicina, né, que está aí, no caso a doutora, que está trazendo esse... É um ensinamento novo para nós, né? Porque o povo, no geral, é muito ligado à medicina tradicional, né? A gente sabe a indústria que é. E há pessoas que se tratam bastante e gastam muito e não são curadas também. Uhum. Então, eu levo muito em conta esse conhecimento que a gente precisa expandir, e esse programa, graças a Deus, abriu essa porta, né, para que as pessoas também abram a mente, para que elas entendam que existe a parte de Deus, existe a parte dela e existe a parte médica também, né? Uhum. Elas possam fazer essa separação também, né? Deus cura, mas ele quer o nosso sacrifício, né? Ele quer que a gente faça a nossa parte. Ele deu a terra prometida, mas ele falou, vai lá, vai construir, vai trabalhar, vai fazer a tua parte. Outra coisa, doutora, eu, por exemplo, eu já sei quais são os alimentos que me prejudicam, mas eu posso, por descuido, começar a comer eles de novo. Aí depois eu vou lá no altar, Deus me cura. Eu digo, como é que eu vou curar você se você vai voltar a comer aquilo que não é para ser comido? Não está fazendo a sua parte no processo. O que eu tenho glorificar a Deus, né? Não o que eu tenho que fazer é minha parte. Então, cuidar do corpo não cabe a Deus. O crente ruim, desculpa a expressão, né? Mas o que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer. Existe uma parte que cabe a Deus e uma parte que responsabilidade. Que o cuidar do corpo é uma parte nossa, não é Deus. Os crentes confundem, Deus tem que livrar ele, Deus tem que libertar, Deus tem que fazer isso, que é uma muleta espiritual. Eu digo, peraí. E tem gente aqui que Deus está curando 2, 3, 4 vezes de câncer e o cara tá lá ainda. E eu falo, gente, às vezes eu fico lá no banco ouvindo os testemunhos, aí eu falo, gente, como que não mudou a vida? Tá esperando o quê? Deus levar? Porque é 4, 5, é câncer, é isso aqui. E a pessoa tá lá de novo. E a pessoa, falei, Deus ama essa vida, tem um propósito, porque não é possível, gente. Eu fico pensando nisso. Uma vez eu olhei para um rapaz, ele tinha a AIDS. Você foi forte. Esse rapaz, ele foi na igreja, ele estava quase em fase terminal com AIDS. E aí Jesus curou ele, né? E ele agradeceu ali no culto. Mas quando ele saiu dali, voltou a pecar, né? Ele praticava umas coisas lá. Não demorou muito tempo, ele pegou a AIDS de volta e morreu. Perfeito, pastor. É exatamente isso que acontece. Então, meus irmãos, numa linguagem espiritual, as pessoas têm que entender o seguinte, não é falta de fé. Às vezes, mas não curou. Mas tem coisas que a pessoa tem que se cuidar, gente, porque a gente, no dia a dia, a gente tem que ter aquela paciência de atender o povo na igreja, por exemplo, né? A gente vê que muitas coisas eles cuidam, gente. A pessoa fuma demais, a pessoa bebe demais, a pessoa só vive na gordura, não sai do churrasco, come coisas absurdas. Ah, pastor, tá doendo aqui. Aí você ora para Deus curar o fígado, mas no final de semana o cara tá no churrasco de novo lá, né? Tá se enchendo de gordura novamente. Então, eu acho que precisa ter um equilíbrio, um entendimento. O povo precisa... Porque, como diz o pastor, antigamente o povo vivia 900 anos, né? 500 anos. Eu nunca vi uma geração que morre tão cedo como essa. Por exemplo, os pais vão enterrar os filhos. O doutor Lair fala que gente, presta atenção, é a geração que os pais vão enterrar os filhos. Vocês vigiem, vocês abram o olho, para de dar besteira para essas crianças que elas vão morrer. Minha avó teve 16 filhos. Morava no sítio. Que recursos tinha naquela época? Da onde que você viu uma mulher hoje, parece que a tia dela teve 24 filhos. Me diga agora, nos dias modernos, que nós vimos, qual é a mulher que pode ter 24 filhos? E tudo de parto normal. Não fez uma cirurgia. Criada na roça, comendo macaxeira. Você está entendendo? Subindo na água, lavando roupa no riacho.
Comida Como saudável, que uma né? mulher consegue ter 24 Sem ser filhos? sedentarismo. Hoje, com toda a tecnologia. A minha esposa, no terceiro filho, a médica, enlouqueceu comigo. Tá ouvindo Ela aqui? disse, olha, o que é isso? Você já está no terceiro filho. Eu digo, mas minha avó teve 17 e eu estou no terceiro, então eu estou tranquilo. Eu disse, não, a tua esposa não pode ter mais filho. Nossa. Ela vai morrer porque não sei o quê. Aí até ela começou a inchar e deu um problema, agora esqueci o nome lá, que provocava, eu não sei o nome, agora me esqueci, que ela começou a inchar o corpo inteiro. Eu entrei em oração, pedi oração, e a criança nasceu perfeita, glória a Deus, mas a médica foi lá e eles fizeram um lacramento nela, que ela não podia mais ter filho, porque numa próxima gestação ela ia morrer. Agora, como é que você me explica, na atualidade que nós vivemos hoje, as mulheres, ou a mulher moderna, ela tem no máximo 2 filhos. Ou nem consegue engravidar, pastor. Nem Vamos consegue. falar das pessoas, não se viu tantas pessoas fazendo tratamento para Se engravidar. nós vivemos hoje, porque estão intoxicadas até dizer, chega, aí Deus não é Justamente. bom, aí Deus te esqueceu, aí Deus não é Veja um Deus só. justo, mas e a tua parte na história? O mundo Cadê? moderno que nós temos, uma ciência avançada, a tecnologia a ponto que está, e o corpo humano está destruído. Deus está mostrando isso para nós. Por isso que eu falei no começo, quanto Deus ama. E antigamente, que não tinha recurso, andava de carroça, a mulher tinha 24 filhos, e hoje, com toda essa tecnologia, as pessoas não conseguem ter 2 filhos, ou nem um monte de aborto. Tem uma moça lá da igreja que já fez o 5º aborto e não engravida. Realmente a gente tem que pôr o pé no chão, se conscientizar, porque eu gosto muito de pregar sobre isso. Você ouvir a mensagem do evangelho e não praticar é como comprar o remédio e não tomar. Forte. Não vai mudar. Da mesma forma, é a área da saúde. Nós fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, gente, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Eu falo de mim também, porque a nossa vida com essa agitação, toda essa correria, a gente é muito teimoso. Agora, quando chega o momento, você tem que se quebrantar e cair na real, né? Então, eu acho que é o que a Bíblia diz, o povo sofre por causa de conhecimento. Né? O povo é produto desse mundo industrializado, dessas comidas industrializadas. Eles não pensam, não põem na balança, são levados, porque hoje em dia é muita reunião de pessoas, é muitas festas, e a pessoa vai lá. Às vezes a pessoa sabe que não pode, ela come e já vai na farmácia tomar um Eno. Isso mesmo. Já vai com Eno no bolso do aniversário, porque sabe que é demais as pessoas que chegam para mim, pastor, ore por mim, que está pegando fogo no meu estômago. É muita gente. Por quê? E são pessoas novas, gente. Colocar a mão na cabeça. Eu não estou falando fecha a boca, come menos, né? Eu não estou falando assim, doutora? Eu não estou falando de pessoas de 50 anos para cima. São pessoas de 20 e poucos anos com distúrbio na área digestiva. Problemas seríssimos. Mas é porque a na área juventude está digestiva. mais envolvida, pastor. A juventude está mais na festa, está mais em grupo, está mais aniversário. Eles não pensam no raciocínio, é como a Eva. Comeu a fruta, mas está tudo bem. Amanhã está tudo bem. Né? E tem problemas que vêm a longo prazo, né? A médio prazo e a longo prazo. Ela toma hipoclé. A irmã está falando aqui, ó. Irmã... Agora é importante, viu, pastores? Não pode, irmã, vigia. O pastor, nós estamos diante de uma autoridade que entende da área. É verdade. Né? E eu acho que é o momento que a senhora também pudesse passar, né, a sua visão desse ponto de vista, né? E esse trabalho que a senhora também exerce para que as pessoas também o procurem, né? A atuação do seu trabalho que é extraordinário, né? A senhora vem de uma linhagem, quando fala do doutor, né? Doutor Laí. Doutor Laí é conhecido no mundo inteiro. Eu tenho muitos vídeos dele, eu acompanho ele já, desde a pandemia, né? Que a gente vai acompanhando, né? E Deus nos trouxe essa oportunidade de abrir a mente das pessoas. Estamos aqui apenas auxiliando, né? Mas a senhora é que é a profissional, né? Que entende dessa área, né? E é importante que a senhora passe também a sua visão, para que as pessoas também procurem se precaver e buscar ajuda, né? Antes que as coisas fiquem piores. Porque o mal do brasileiro
é fechar a porta só quando o bandido entra e assalta a casa, né? As pessoas, o brasileiro é muito ruim, gente, É verdade. de procurar acompanhamento, de se tratar. Ele não pensa a longo prazo, ele só pensa no momento, né? Então seria importante que a senhora também passasse a sua visão do tratamento que a senhora faz, os benefícios dos tratamentos e dessa ciência que a senhora estudou, se aperfeiçoou, para que os nossos internautas também possam ser um pouquinho esclarecidos. Agora é a vez da senhora também. É verdade. Ponto de visão, né? Porque assim, ó, o que eu aprendi? Porque uma coisa é aquilo que a gente lê nos livros, né? Outra coisa é a prática, né? Então, o Dr. Lair sempre fala que toda doença ela começa no intestino, não tem aonde, né? Então, é aquilo que você come, se você come ou não produtos industrializados, se você tá com tem agrotóxico, tem conservantes, o que é um alimento ou não é? Eu sempre falo, o que vocês vão comer, né? O mais desesperador é, o que eu vou comer? Você vai comer tudo que Deus fez. Tudo, o animalzinho, a carne, o frango, o peixe, quem pode, né? Como que eu vejo se a pessoa está bem ou não? Pelo aquilo que ela pode comer. Então, ali eu já começo a entender como que aquela pessoa tá. E o que a gente vai fazer para aquele corpo se ficar o mais limpo possível. Porque se você quer ter uma comunhão com Deus, se você quer ter que Deus trabalhe na tua vida, tem uma libertação, se você quer um emprego dos teus sonhos, se você quer estudar, você precisa estar com a mente, essa conexão com Deus, ela precisa estar no templo do Espírito Santo. Não adianta você querer falar com Deus, você quer ter uma experiência, se você está se entupindo de alimentos que estão fazendo uma barreira. Então, o que eu aprendi, o que eu entendi? Que eu preciso vigiar o meu templo, eu preciso vigiar aquilo que eu como, eu preciso entender as minhas emoções. Nós somos seres emocionais, não tem como você falar para um ser humano que ele não vai sofrer por uma parte emocional. Eu sofri um abuso, meu pai e minha mãe morreu, Deus cura, mas as marcas celulares, as marcas no organismo ficam. Então a gente precisa tratar, principalmente com a terapia neural, que é onde a gente vai tratar o sistema nervoso, porque ele está bagunçado, ele está estressado. Deus fez, Deus cura, mas as marcas, elas ficam ali, porque nós temos a parte física, não tem como a gente achar que nós somos Deus, né? Não, a gente não é. A gente tem que vigiar, tratar, se entender. Por que eu estou sofrendo? Por que tem tanta inveja dentro da igreja? Eu fico me perguntando isso. Por que tem tanta inveja dentro da igreja? Porque eu não me conheço, eu não me trabalho, eu não faço o meu esforço, aí eu vejo o coleguinha ali do lado, né? Mas o que eu faço gente, se eu tô bem de vir, gente feliz não tem inveja. É verdade. Não tem inveja. Por que o demônio trabalha tanto na inveja dentro da igreja? Porque você não se cuida, você não come bem, você não faz aquilo que é necessário, você está esperando sempre o milagre, ou o remédio, ou você sempre está esperando por fora. Você não se olha, você não se cuida. Por isso que aonde o demônio, né? A legalidade está agindo. Verdade. Se você se cuida, se você se ama, se você come bem, você não vai ter inveja do coleguinha. Você não vai querer fazer o mal, porque você está dando brecha para quando Deus sai, o demônio entra. Então a gente tem que, se nós fizermos a nossa parte, eu tenho certeza que a igreja vai ser um lugar incrível. Forte, hein? Porque a gente tá deixando o inimigo deitar e rolar, quando o demônio tá tendo expulso lá, vai para um lado, para o outro. É isso que a gente tá fazendo. A gente tá deixando o demônio agir na nossa vida de várias formas. Então, inveja é porque você não se conhece, você não se cuida, você não tá fazendo aquilo que é necessário e você fica ali olhando o amiguinho do lado e você fica invejando e você... Então a gente precisa se conhecer, gente. A gente precisa comer bem, a gente precisa jejuar, precisa orar, precisa ter essa comunhão com Deus e não é
comendo de qualquer jeito, tendo um organismo sujo, não olhando, né, tudo que na clínica eu olho dente, eu olho comida, eu levanto, né, quem já passou pelo processo sabe que eu falo assim, eu vou te levantar, mas daí você tem que continuar, eu não posso mais ficar, eu não tô lá, eu faço a minha parte, mas é uma escolha, por isso que eu gosto de trabalhar com crente, porque crente é uma pessoa decidida, ela sabe já, ela, né, eu não posso comer, então você não quero deixar, você não está preparado para o tratamento, quando você estiver preparado para o tratamento, você volta aqui, porque às vezes eu tenho que fazer isso, porque não é que o tratamento não é bom, é que a pessoa não está preparada, e eu não tenho o que fazer. Tem que ser a decisão. Quero andar com Cristo, é uma decisão. Então eu vou pagar o preço de fazer, né, de não fazer várias coisas. O tratamento, se você quer melhorar, se você quer ficar bem, você também tem que pagar o preço para isso. Resumindo, a solução existe, né? Existe. Muito forte, hein? Mas é duro. Uma coisa assim, doutora, que eu fiquei muito assim, que me deixou surpreso das primeiras vezes que eu fui, era aquele trabalho que faz na água, né, o escaldapés, né? Uhum. E eu disse, mas eu tomei banho quando eu saí de casa. Não, vamos lavar os teus pés, né? Não, tudo bem, mas eu acho que eu já estou limpo. Não, tudo bem. Aí eu pensei, já fui na Bíblia, né? Se Jesus foi lavar o pé dos discípulos, aí Pedro disse assim, olha, então lava o corpo inteiro. Disse assim, eu não lavar, tu não tem parte comigo. Então Pedro já mudou de ideia, eu digo, eu vou fazer o que a doutora está mandando aqui, porque lembrei dessa passagem. O que acontece? Eu botei os pés nas águas, aí depois de 1 hora, eu olhei dentro da água, a água estava preta. Eu disse, meu Deus, de onde é que saiu toda essa sujeira? Né? De onde é que saiu toda essa sujeira? Aí eu chamei a mocinha, eu digo, moça, a água não estava branca 1 hora atrás? E estava. Eu digo, mas de onde é que saiu toda essa sujeira? Ela disse, saiu de dentro do teu organismo. Uhum. Eu digo, toda a água fica, você sabe o que é a água fica preta? E o que é isso? Situação. Como é que é? Toxinas, metais pesados, parasitas, toda sujeira. Água preta, né, que saiu de dentro do meu organismo. Então, essa limpeza, né, orgânica, meu Deus, essa sujeira ela se concentra onde, doutora? Em que área do organismo que ela fica? Depende da pessoa, né? Eu sempre digo, a gente está com fungos no cérebro. No cérebro. Nós estamos com fungo dentro dos nossos órgãos, né? Então, a pessoa está com o pé lá, aquele fungo na unha, né? Principalmente, que nunca, tomando fluconazol há 50 anos. Né? O fígado está acabado e ela não cura. Por que não cura? Aonde que está a origem desse fungo? Aonde que está esse parasita? Vai depender da onde ele... o Dr. Laí sempre fala que existe um órgão de choque, um órgão mais fraco dentro do nosso organismo. E aonde que ali as doenças elas começam a se manifestar. Parasitas, então, metais pesados se localizam ali. Mas depois de um certo momento, aí ele começa a ser generalizado, ele vai para todas as áreas. Um órgão porque ele vai ter eu confesso que eu fiquei assustado de ver aquela água preta. Eu digo, é impossível que tudo isso aqui saiu de dentro do meu organismo. Forte, hein? E eu disse, não, isso aí saiu dentro de você. Como é que eu vou limpar isso, né? Eu consigo tomar um banho e lavar meu corpo externo. Agora, por dentro, só esse tratamento. Não, aquela pia depois do almoço, do domingo, da família, né? Você vai colocando tudo ali dentro e vai colocando lá dentro da pia, né? A sujeira. Mas como é importante nesse conhecimento, e nós agradecemos muito, né, aí a presença da doutora aí em nosso meio, esse ambiente aí está mudando muita coisa, né? Muito bem, queridos internautas, então, queridos, hoje nós passamos bem da hora, mas vocês veem que palavra maravilhosa. Queremos agradecer o nosso missionário, que é o responsável geral por essa programação. Queremos agradecer aqui, a doutora vai deixar o contato dela para todos os nossos queridos amados internautas e ouvintes. Várias pessoas aqui fazendo pergunta, várias pessoas participando. Deus abençoe. Olha o tamanho da audiência de hoje, ó.
Olha aí, ó, muita audiência. Nós vamos fazer uma programação aqui só com o povo fazendo as perguntas aí para a doutora Roberta, e ela vai atender com muito carinho, tá bom? Doutora Roberta, então, seu contato aí para todos aqueles... Gente, olha, eu aprendi muito aqui, quer dizer, parabéns ao doutor Roberto, parabéns ao pastor Francisco, parabéns ao pastor Orlando. Eu aprendi muito aqui o seguinte, olha, gente, se você precisa da ajuda para o tratamento, meus queridos, do primeiro pilar, que é o corpo, do segundo pilar, que é a mente, você vai agora pegar o contato da doutora Roberta, vai ligar e vai marcar com ela, certinho? Agora, se você precisa de ajuda espiritual, aí você vai vir aqui na Igreja Visão Missionária, certinho? Ei, ajuda espiritual. Você vai vir aqui na Igreja Visão Missionária, que é uma igreja de libertação, que realmente os sinais de Deus acontecem, e vai falar com o nosso querido pastor, que está bem aqui do lado aqui, ó, pastor Francisco de Oliveira, certinho? E também lá em Colombo, falar com o pastor Orlando da Rosa, certinho, gente? É muito sério que nós estamos falando aqui, realmente. São 3 pilares que você tem que prestar muita atenção na tua vida. Doutora Roberta, fica à vontade aí para dar o contato da senhora, o endereço da senhora aos nossos queridos internautas. Gente, eu queria falar assim que no começo eu não entendia por que eu estava na visão, né? Quem me conhece desde o começo sabe que eu venho mudando muito, então eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo na Igreja da Visão Missionária? E Deus falou comigo, né? E eu fico muito feliz, assim, porque Deus tem um projeto na nossa vida. Só que a gente precisa querer esse projeto. Não é simplesmente quando você tem o chamado, você tem que se dedicar a isso, né? Então, se vocês... Eu sei que tem muita gente precisando, assim, de ajuda, assim, horrores. Já tentou de todos os tipos de tratamento, né? Já foi em médico, já tentou de tudo e não conseguiu uma ajuda. Existe sim, Deus não nos condenou em nenhum momento, você está condenado. Você só está... O profissional que está te tratando só está olhando do jeito errado. A gente precisa olhar aonde o problema realmente está e tratar isso, e remover isso, né? Então, Deus não nos condenou. Essa é a minha palavra, tá? Fala, pastor. Doutora, só dando um adendo aqui, a medicina tradicional, ela trata o problema em si, mas a medicina natural, ela vai na origem, na causa, né? Essa é a diferença. A medicina, ela trata dos efeitos, né? Dos efeitos. E já a medicina natural, ela vai na raiz do problema, né? Então, essa é a diferença. Isso mesmo, pastor. Então, eu sempre falo assim, as pessoas me perguntam, doutora, o que eu tenho? Eu falei, eu não sei. Né? Eu preciso investigar a minha vida. O pastor sabe, né? Quem já passou pelo tratamento ou está passando, a minha vida é um eterno testar, é um eterno investigar. A suplementação, todo o tratamento, ele é a base. Porque, doutora, todo o nosso organismo, ele é um conjunto, é que nem um carro. O carro, ele tem a roda, ele tem o volante, ele tem um monte de engrenagem, né? Então, se uma peça dessa falhar, o carro inteiro não vai andar. Eu tenho meu carro ali por causa de uma pecinha no motor, uma coisinha simples. O carro parou e não andou mais. E eu digo, mas quanto é que custa? Custa R$50, mas sem ela o carro não anda. Então, quer dizer, a comida, ela é uma pecinha tão pequena, mas ela vai fazer todo o funcionamento do nosso organismo, né? Então, esse tratamento que a senhora traz, né? Ele vai na raiz, né? Raiz do problema. Se você melhorar a base, você vai melhorar, que a base é a alimentação. 80%, 86% das doenças, elas são oriundas hoje, as doenças que cresceram nos dias atuais, oriunda já de uma má disposição, má alimentação. Eu digo que 97% dos problemas hoje em dia, pastor, 97% dos problemas tá ligado a comida. Vem pela epigenética, vem pelo estilo de vida, vem aquilo que eu como, aquilo que eu sinto, aquilo que eu não trabalho dentro de mim. Então, 3% da genética, ela vai te condenar. 3%, 97% dos problemas hoje em dia que estão na nossa sociedade, eu que crio. Se você está doente, é porque você criou a tua doença. 3%. Responsabilidade. Claro que tem a parte espiritual, a gente não estou negando em nenhum momento. Na verdade, eu trouxe os pastores justamente para falar sobre isso. Mas é que se você
se está ausente de Deus, é onde aí o negócio piora, digamos, né? Potencializa, aí que você realmente não consegue se curar. Por isso que na clínica existe eu sempre falo, aqui é físico e mental. Espiritual, você tem que ir na igreja, não vai ter outro caminho. Eu gostaria de agradecer esses homens incríveis de Deus. Eu tô assim, eu não consigo falar minha gratidão, né? Meu Deus, eu quero agradecer ao missionário por essa oportunidade. Acho que nunca ninguém falou tão abertamente sobre esse assunto. Acho que nós somos aqui na Visão, nós estamos sendo os pioneiros e eu tenho a honra de agradecer essa bancada incrível. Quero trazê-los de novo, com certeza. Próximo, né? Logo nós vamos ter eles aqui novamente. E o pastor Francisco vai falar o quanto ele melhorou. É verdade, o testemunho. Vou trazer ele aqui. O testemunho. Não, já deu certo, em nome de Jesus. E é nós que agradecemos, né? Porque muitas pessoas estão abrindo a mente. É verdade. E nós estamos aqui para ajudar a estender as mãos. E a senhora não passou o contato, né? O povo está pedindo aqui, ó. Está pedindo o contato. Ó, José Rodolfo está dizendo o seguinte: paz, pastor Isaías, mande o número da doutora para mim. Aí, então, né? O povo está pedindo. Ó, o telefone é 41 99 776-4246. A clínica ela fica ali no Centro São José dos Pinhais, né? Eu estou investindo muito em maquinário. Para quem, né, frequenta a clínica sabe disso. Uma hora eu quero falar um pouco sobre os tipos, né? O que esses maquinários eles fazem tanta diferença. Porque eu digo assim que os parasitas, eu acho que eles também sofreram uma modificação genética, eles estão mais resistentes, né? Estava falando isso essa semana, né? Que não mata mais esses parasitas. Então, eu não sei o que aconteceu. É uma variante genética de parasita. Porque tá difícil de matar parasita, gente. Então, lá na clínica vai ter o melhor maquinário, a última tecnologia, você pode ter certeza que vocês vão achar lá na clínica. Em nome de Jesus, a gente vai colocar tudo que precisa lá para esse tratamento ser o melhor tratamento do Brasil ou do mundo. Em nome de Jesus, eu determino aqui. E lembrando aos nossos internautas que o contato da doutora está aqui, ó. Gente, bem aqui, ó, anote o contato da doutora. Você que quer entrar em contato com ela para marcar, para ir lá na clínica, o contato dela. Patrick, coloca aqui para nós aqui, ó, no rodapé aqui. Queremos agradecer, gratidão em ter essa equipe maravilhosa conosco, nosso querido pastor Francisco Oliveira. Pastor Francisco, as suas considerações finais e aos nossos queridos internautas. Fique à vontade, meu querido pastor. Agradecendo a oportunidade, é uma honra estar aqui. A gente se coloca à disposição sempre para dar nossa parcela de contribuição. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém. Quero agradecer também a presença do nosso querido, grande amigo, pastor Orlando da Rosa, que vai agora dar aí as suas saudações finais aos nossos queridos internautas. Gratidão em ter o senhor conosco, pastor Orlando da Rosa. Deus abençoe a todos, né? Minha palavra é que você que está nos ouvindo, se preocupe, cuide da sua vida, da sua saúde mental, física e espiritual. Essa é a vontade de Deus, né? E você corra atrás dos teus sonhos, porque assim, você se cuidando, Deus vai abrir o caminho para que Ele possa fazer grandes coisas acontecer na sua vida. Venha conhecer a nossa igreja, Deus vai te abençoar grandemente. Faça o tratamento no nome de Jesus. Amém. Quarta-feira que vem, a doutora Roberta Franca está de volta com todos vocês no programa Momento Saúde. Queremos agradecer a direção geral dessa programação, o nosso missionário Alexandre da Rosa. Agradecer na mesa de áudio, pastor Gilberto Gonçalves, também ali na mesa de vídeo, o nosso jovem Patrick. Que Deus abençoe e até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau.